Você já parou pra se perguntar o porquê que você quer empreender? A maior parte da galera que acompanha aqui o meu canal é porque tem essa conexão comigo, a parte do empreendedorismo. Eu decidi empreender há alguns anos atrás e principalmente usar o canal digital pra isso, porque eu via como uma oportunidade de mudar completamente a minha realidade financeira. E eu sei que a maior parte de vocês que estão começando tem esse mesmo drive. Mas aí eu vou falar uma coisa pra vocês que pode frustrar um pouco e falar: ah, mas pra você agora nesse momento é fácil dizer isso, mas eu não vou ter essa sensação porque eu quero é isso e já tá certo na minha cabeça, que é simplesmente, quando você começa a atingir os objetivos financeiros que você tinha, você começa a se frustrar em relação do é só isso, sabe? Tipo, você começa a cair uma ficha de que só isso não basta. Você precisa então entender o porquê por trás dessa vontade. E esse porquê é a sua essência. É o que te conecta, o que te faz movimentar, é o que te move. Literalmente. Se você não tem essa resposta, você vai continuar como um zumbi, né? No piloto automático, correndo atrás. Muitas vezes o que você precisa é começar a andar atrás ao invés de correr atrás. Porque tem gente que conquista milhões e, como eu digo, muitas vezes tem gente que é tão rica que a única coisa que tem é dinheiro. E pra você não chegar nesse momento de vida e se frustrar, essa reflexão vinha antes. É essencial e vai te trazer aí uma capacidade e uma clareza, assim, uma capacidade de ver a vida de outra forma. E essa clareza, essa plenitude, que isso sim a gente pode, sei lá, chamar de felicidade, aproximar com o que poderia ser esse conceito de felicidade, que muitas vezes a gente tá só alegre, excitado e depois que a gente entende realmente que o buraco é mais embaixo, que talvez a gente não esteja assim tão realizado. Eu cheguei a essa conclusão de uma forma muito ruim, porque foi no meu primeiro negócio, quando eu alcancei o auge do negócio. E como era um negócio que não gerava valor para o mercado, muitos conhecem, eu até fiz um vídeo sobre isso, que é o dropshipping. A maior parte dos negócios pautados nesse modelo não gera valor para ninguém, apenas fluxo de caixa para o dono da operação. E é só isso mesmo, fluxo de caixa, porque a margem é pequena, mas os gurus da internet não estão nem aí para falar de margem, eles estão só preocupados em falar quanto que faturam. E eu faturava muito, sim, tinha margem pequena, faturava muito. Cheguei à conclusão que só aquilo por si só não era o suficiente. E é uma conclusão que você vai chegar, porque eu sei que você vai ter muito resultado financeiro trabalhando com digital, mas ter essa resposta antes faz com que você não precise chegar nessa conclusão de forma tão frustrante como foi a que eu cheguei. E qual que é essa resposta? É para a seguinte pergunta: por que eu faço o que eu faço? Então, se hoje você quer empreender para ganhar dinheiro, é por quê? Ah, João, porque eu quero comprar uma casa para os meus pais, quero aposentar meus pais, eu quero ter uma vida foda, um estilo de vida foda. Ok, mas por que você quer ter um estilo de vida foda? Ah, porque eu me identifico muito com Dubai, quero morar em Dubai e ter, um Bugatti, o que é que seja. Não que eu esteja nesse nível ainda, mas mesmo se eu tivesse, não seria algo que eu gastaria dinheiro para com dessa forma, mas se for o seu sonho, eu respeito. Mas o importante é você entender o porquê desse seu sonho. E eu vou te dizer, dentro dessa realidade do meu, que eu disse que comecei com dropshipping, depois me frustrei com a primeira grana pesada que eu fiz, foi por perceber que é justamente isso, né? Que o buraco era muito mais embaixo. E aí eu pivotei toda a estratégia a partir do momento que aquele negócio já não me realizava e a partir do momento que também começou a não trazer os mesmos resultados, eu cheguei a momento de pivotar, de mudar de estratégia. Então, qual que foi o racional que eu usei por trás? Foi justamente refletir o porquê que eu fazia o que eu fazia e chegar à conclusão que o empreendedorismo, a parte de querer me tornar empresário, era simplesmente para exponenciar minhas vantagens competitivas. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu entendi que o mundo do empreendedorismo, o mundo empresarial, era o canal mais forte para eu exponenciar aquilo que eu sou melhor. E o que eu considero que eu sou melhor é literalmente gerar valor para outras pessoas. Uma coisa que mexeu muito comigo recentemente foi ter estado com uma amiga da minha mãe que estava numa situação mais depressiva e tudo mais, e minha mãe tinha chamado ela para ir lá pra fazenda, e eu fui visitar os meus pais. Foram ali 3, 4 dias, mas pela minha dinâmica de vida, pela minha forma de ser, sobre os assuntos que eu trato, a forma como eu falo, ela disse que o furacão João Mafra passou na vida dela. E aquilo mexeu muito comigo, porque depois ela passou a ser disciplinada, passou a correr atrás dos objetivos dela, passou a ter uma clareza melhor do que queria, começou a sair daquele poço. E essa chave virou. Isso foi muito recente, mas é uma ilustração ótima do que eu quero dizer, que é isso da minha vantagem competitiva, é impulsionar as pessoas. É essa a minha vantagem, por isso que eu tenho esse canal, com essa intenção, pra falar pra quem quer me ouvir, porque muitas vezes as pessoas em volta da gente não querem ouvir. No caso, essa amiga da minha mãe queria ouvir, e ela não só ouviu, como trouxe pra realidade dela, implementou na realidade dela, e isso pra mim é a coisa que mais me dá tesão na minha vida, e por consequência, quando eu falo isso dentro de uma cultura empresarial, dentro de um contexto do crescimento de uma empresa, isso resulta em dinheiro, né? Amanhã eu posso ter alguma espécie de mentoria, alguma espécie de mastermind, né? Com esse objetivo, e as pessoas que estão ali em volta investindo a nesse ecossistema, elas vão estar ali para que eu consiga levá-las pro próximo nível, e por consequência eu vou ganhar dinheiro
dinheiro com isso. Mas o dinheiro não passou a ser o fim, e simplesmente a ferramenta e o meio. E quando você conclui isso, quanto mais cedo você concluir, melhor. Se você aprender então com os erros dos outros, melhor ainda, porque você não precisa se frustrar pra chegar a essa conclusão sozinho. Então esse entendimento que o dinheiro era a ferramenta e que não era o objetivo final, senão eu ia estar sempre frustrado, foi significante pra mim, sabe? Foi muito interessante mesmo e trouxe um outro tesão de viver, porque eu percebi então logo que nos negócios que eu estou, nos meus negócios, nos negócios que eu faço parte, o meu objetivo é fazer pessoas crescerem. Então pessoas que ocupam um determinado cargo e têm muito potencial, meu objetivo é ser a ferramenta empresarial, fazer a minha empresa crescer para que aquela pessoa tenha mais espaço para crescer também. É isso que vai me dar tesão. E amanhã eu posso ter 500 funcionários, ou posso ter 50, ou posso ter 5, mas são vidas que estão sendo mudadas, que estão sendo intensificadas, pessoas que estão se desenvolvendo por conta de coisas que eu criei. E não tem nada que me dá mais tesão que isso. Não tem nada que me põe mais no drive, como se diz, do que isso. E como que você chega à sua conclusão do que te move, né? Eu posso trazer aqui primeiro essa reflexão de você começar a fazer o porquê do porquê do porquê, sabe, igual uma criança? Eu tinha um primo, o Antônio Tunecas, o apelido dele, que ele perguntava porquê pra tudo, era uma chatice. Mas quem dera a gente fosse mais Tunecas e perguntasse porquê de mais coisas, questionasse mais antes de viver no piloto automático, antes de tomar ação. A gente com certeza teria pessoas mais felizes hoje em dia. Então a primeira reflexão que eu te convido é numa perspectiva simples, questionar em cima do seu questionamento até você ficar realmente sem resposta pra aquilo, porque a falta de resposta é simplesmente uma necessidade de um trabalho grande interno pra você se encontrar e se conhecer. Eu digo isso com propriedade porque atualmente eu tô passando por um processo muito de autoconhecimento, muito interessante, e tem sido uma jornada muito legal. Passei recentemente por uma mudança muito grande na vida pessoal, né, o fim de uma relação de anos e tudo mais, e isso me fez voltar muito pra mim. E esse voltar muito pra mim foi incrível, porque me trouxe uma capacidade de botar energia em um lugar que eu não tava colocando, ou pelo menos que eu tinha perdido mesmo o hábito de colocar. E de uma hora pra outra se fez necessário e muito intenso essa parte de olhar pra dentro. E quando você começa a olhar pra dentro, tudo muda em volta. Porque se você tá bem com você mesmo, se você tem clareza sobre quem você é, você chega a lugares incríveis, tanto na vida pessoal, quanto empresarial, quanto o que é que seja, cara, porque nada é mais forte do que o autoconhecimento. O autoconhecimento te leva a lugares incríveis, e essa conexão não só com você mesmo, mas com algo maior que você possa chamar de, sei lá, de Deus, de energia, de universo, o que é que seja que você acredite, mas esse fluxo te ajuda muito nesse crescimento e nessa conexão pra você encontrar esse seu porquê. Então essa seria a primeira provocação que eu faria. O segundo ponto é uma indicação mesmo de um livro do Simon Sinek, ou Simon Sinek, depende aí de onde vem a sua pronúncia, mas é o livro Comece pelo Porquê. Nesse livro ele explica o conceito do Golden Circle, né? É literalmente isso. A gente tenta muitas vezes começar pelo como e esquece do porquê, que acaba por ser o núcleo. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Vou pedir pro editor depois colocar na tela. E é isso mesmo, é why, how and what, né? Então é o porquê, o como e o que. E a gente começa pelo o que. E quando a gente ganha essa clareza de começar pelo porquê, a coisa muda. E grandes marcas fazem esse exercício. Grandes marcas, elas acabam por ter essa capacidade de conectar com as pessoas através do porquê da existência delas, né? Então você vê vamos usar como um exemplo, a marca mais foda do mundo hoje em dia, mais valiosa, que é a Apple, e o porquê da Apple tem muito a ver mesmo com a experiência do cliente mesmo, é o cliente se sentir, é o status do cliente, é o cliente se sentir bem com aquele produto. Ela tem a frase do porquê dela, não me vem na cabeça agora, mas você vê que ela comunica isso no comercial dela, ela comunica isso no produto, ela não fica comunicando os gigas, o processador, ela tem essa informação também, né? Ela tem essa informação do o quê. Mas, cara, um celular é um celular. O celular assim, é básico, é tecnologia commodity. Agora, a sensação do produto, a integração dos produtos Apple, o ecossistema que eles criaram, o status que tem, tudo isso faz parte do porquê da marca, né? É uma marca que quer te elevar para uma diferenciação, você ter um produto deles e se sentir e se destacar, né? Por mais que hoje em dia todo mundo tenha, mas todo mundo entre aspas, né? Não quero fazer aqui juízo de valor. Mas só para dar essa perspectiva do quanto que o Golden Cycle do Simon Sinek é perigoso. É poderoso simplesmente porque ele te faz refletir sobre a essência. E a essência é o que conecta. É um dos movimentos que eu vim fazendo, tava até conversando com o meu brother aqui da produção audiovisual, com o Vinícius, falando sobre isso, sobre como que a essência, depois que ela é passada aqui no conteúdo, ela conecta bem mais. Vocês podem reparar que os meus últimos conteúdos tiveram muito mais a ver com desenvolvimento pessoal, com essa parte de ganho de consciência do que propriamente algo mais técnico a respeito de agência, de gestão de tráfego, de digital, simplesmente porque eu acredito, cara, que um empreendedor bem resolvido é um empreendedor
que tem resultado em qualquer área. Então eu posso focar em te ensinar alguma área, em algum segmento e falar muito sobre aquilo, mas eu vou estar sendo hipócrita porque não é o meu porquê. Porque o meu porquê, ele tá muito mais envolvido com a resolução do que é as dores do empreendedor do que da resolução técnica de determinado segmento de empreendimento. Então ficou confusa a frase, mas eu poderia dizer que eu tô mais preocupado com as limitações mentais, com a sua forma de ver o mundo hoje, do que propriamente te ensinar uma técnica nova de gestão de tráfego para você usar isso no seu serviço. Porque se você estiver mentalmente alinhado, se você estiver energeticamente alinhado, se você estiver com o drive certo, o técnico você aprende. O conhecimento está disperso na sociedade. Não é o Sêneca que fala isso? Então é muito importante que você tenha essa clareza, que você se conheça e se conecte com essa essência sua para você poder alavancar e crescer. E uma das ferramentas para isso, um outro exercício prático que eu trago, é o Ikigai. O Ikigai, né, que é I-K-G-A-I, que é uma técnica japonesa, literalmente é dividida em, assim, pequenos círculos, onde um é o que você é bom, o que você ama fazer, o que o mundo precisa de você e pelo que você pode ser bem pago. E tudo isso são círculos que eles têm uma intersecção entre eles. E quando você encontra aquele ponto comum entre todos, é onde você masteriza algo que você faz que é incrível, que você ama fazer, que você é muito bom e que você é muito bem pago pra fazer. E aí ninguém te segura. Então faça o exercício também do Ikigai, porque é muito bom pra trazer essa clareza também e vai te levar aí pra esse próximo nível enquanto empreendedor. E isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e se identificado com esse tipo de conteúdo, que eu vou trazer muito mais recursos, ferramentas e insights sobre essa parte também mental do empreendedor, essa parte de, de estar alinhado, estar no drive certo, porque isso faz total diferença para os seus resultados. E como eu sempre digo aqui, é só o começo. Se você tá no meio dessa, se você sente que tá num nível onde você já tá no meio da sua jornada, ou no início, ou em alto nível, não importa, porque é sempre o começo de um novo nível, de uma nova era. E, cara, se você tá aqui até o final é porque você é um empreendedor fora da curva. Se inscreve nesse canal, senta o dedo no like, se for o tipo de vídeo que realmente faz sentido para você, e deixa um comentário aí também de como a gente pode melhorar, o que eu posso trazer aqui também de conteúdo, que a minha intenção é aportar valor para vocês com o conhecimento que eu venho adquirindo e com as experiências que eu venho vivendo. Tamo junto, é isso aí, se inscreve no canal e é só o começo.